Fala pessoal, tudo certo? Turma, hoje vou mostrar para vocês aqui algumas linhas de código que a gente pode estar utilizando para criar funções. Hoje vai ser uma parte bem simples, tá? Eu vou passar o básico de como criar função. Daí, pessoal, o seguinte, o básico, né? Vou escrever aqui, ó, o básico para criar uma função. Então, o básico é o seguinte, a gente precisa de um nome para a função. Vamos dizer que a gente quer criar uma função aqui que multiplica os valores que a gente passa para ela por 2. Ela sempre vai multiplicar por 2. Daí eu vou chamar ela aqui, ó, então, de vezes 2. Tudo bem? Vezes 2. Deixa eu só fechar aqui. Vou dar um igual. Function. A gente vai chamar essa função function, que é ela que vai ser a criadora da função. E dentro da função function, a gente precisa passar um argumento, alguma coordenada para que a função, né, o que a gente vai criar aqui, ela entenda que ela vai pegar aquele valor e vai multiplicar por 2. Então, eu vou chamar aqui de A. Tá? Vou chamar o nosso argumento simplesmente de A. Vou abrir chaves. E dentro das chaves, o que é que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai colocar o que a nossa função deve fazer com o argumento A. Então, a gente quer que ela pegue A e multiplique por 2. Somente isso. Então, basicamente, a gente precisa dar um nome à função, passar um argumento e falar o que é que ela precisa fazer com esse argumento. Ok? Bom, vamos lá. Então, a gente já tem aqui o vezes 2. Deixa eu só rodar ele. Está armazenado agora o vezes 2. Se a gente quiser visualizar o vezes 2, a gente coloca aqui, ó, vezes 2. E se a gente rodar, vocês vão verificar o seguinte, ele vai passar aqui, ó, o que é o vezes 2. Ele é uma função que tem um argumento A e que faz a multiplicação de A vezes 2. Só isso, beleza? Vamos escrever aqui, ó, vendo o que vezes o que a função. Vou colocar o que a função faz. Beleza. Bom, se eu pegar agora vezes 2, vamos usar a função. Se eu pegar o vezes 2 e dentro dele eu passar um valor, por exemplo, 6, rodar essa linha, ele vai pegar o 6 e vai multiplicar por 2. Simplesmente isso, pessoal, simplesmente isso. Vamos criar aqui, ó, usar um vetor, melhor, usar a função com um vetor ou conjunto de dados, tá? Um vetor de dados. Então, a gente vai criar aqui o seguinte vetor. Vamos escrever como dados. E dentro desse conjunto de dados, a gente vai passar aqui pelo menos uns 6 dados diferentes. Por exemplo, 30, 40, 35, 79, 81 e 43. Beleza? 6 dados diferentes. Daí, pessoal, eu posso vir aqui, ó, vezes 2, e dentro dele eu vou colocar dados. Bom, a gente primeiro precisa armazenar os dados, correto? A gente precisa guardar esse vetor chamado dados. E agora a gente vai passar dados para dentro de vezes 2. Quando a gente roda, a gente vai poder verificar o seguinte, que todos os valores de dados agora foram multiplicados por 2. 30 vezes 2, 60. 40 vezes 2, 80. 35 vezes 2, 70. E assim por diante. Ok? Bom, pessoal, o que a gente pode ainda fazer com essa função? A gente pode atualizar a função. Uma das formas da gente atualizar a função é simplesmente escrevendo vezes 2, iguala. E aqui à frente a gente vai colocar a função edit. Edit, e dentro dela a gente passa a nossa função, vezes 2. Então, vezes 2 agora vai ser as edições que a gente vai fazer em vezes 2. Ok? Quando eu rodo isso aqui, ele abre uma janela aqui, ó, auxiliar. E dentro dessa janela a gente pode fazer as atualizações. Eu posso, por exemplo, multiplicar por 4, pegar isso aqui tudo e dividir por 3. Tá? Então ela multiplica por 4 e divide por 3. A gente salva. Vezes 2 já está atualizada, ok? Não precisa mais rodar aqui. E aí a gente pode utilizar ela novamente, ó, vezes 2, ok? E dentro dela a gente passa, por exemplo, o nosso vetor dados. Se a gente roda isso aqui, pessoal, veja o que acontece. Agora,
os nossos dados, o que é que eles fazem? Eles são multiplicados por 4 e divididos por 3, correto? Então, por exemplo, 30 vezes 4 são 120, e quando a gente divide 120 por 3, dá 40. Beleza? E ele vai fazer isso com todos os outros valores ali do nosso vetor. Bom, se você quiser verificar, basta que você escreva aqui, vezes 2, odd, e aí você vai verificar aqui, ó, a mudança que houve. Então agora a nossa função ela pega o nosso argumento A, multiplica por 4 e divide por 3. Ela foi atualizada. Beleza, pessoal? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Dá para criar funções, então, aqui no R, funções que você pode utilizar aí ao longo do seu código, beleza? E a gente vai se ver aí, então, no nosso próximo vídeo falando um pouco mais de função também.